Meus amigos do canal Via Romana, aqui quem vos fala é o professor Rafael Queiroz. Esse é mais um Visão Nacional de número 27. Na semana passada nós não apresentamos o nosso programa, em razão de compromissos pessoais e profissionais que possibilitaram a gravação do nosso Visão Nacional 27, mas estamos de volta hoje, dia 19 de novembro de 2021, para falarmos de uma pauta única, que é a candidatura, ou melhor dizendo, a pré-candidatura de Sérgio Moro à presidência da República, que, ao nosso ver, corresponde a mais um momento daquilo que convencionou se chamar de Revolução Brasileira. Sobre esse conceito de Revolução Brasileira, nós já fizemos uma apresentação dele no nosso blog, em 2019, um artigo que escrevemos, onde nós apresentamos Lula, Bolsonaro e Moro como momentos de um mesmo processo revolucionário, ou seja, de um mesmo movimento que é essa Revolução Brasileira. Então, para nós entendermos o significado dessa candidatura do Moro, ou dessa pré-candidatura do Moro à presidência da República, nós temos que compreender esse conceito de Revolução Brasileira. E é isso que eu vou trazer hoje aqui no nosso Visão Nacional 27, pauta única sobre Sérgio Moro, a pré-candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. Perfeito? Pessoal, então vamos começar do começo, do início, falando desse conceito aqui. O que ele significa? Bom, o criador desse conceito é o Sérgio Buarque de Holanda, que é um historiador renomado. Quem tem conhecimento da historiografia brasileira sabe que o Sérgio Buarque é autor de um dos mais importantes livros que interpretam o Brasil, qual seja o raiz do Brasil. E a gente precisa lembrar também que o Sérgio Buarque é um dos fundadores do PT. Foi um dos intelectuais que fundaram o Partido dos Trabalhadores, ali no início dos anos 80. Portanto, o Sérgio Buarque, o intelectual que participou do movimento Direta Já, do movimento de redemocratização do país, depois da ditadura, e que foi um dos nomes que influenciaram a criação da Constituição Federal de 1988, também chamada Constituição Cidadã, uma Constituição de caráter, de cariz social, democrata. Então, para o Sérgio Buarque de Holanda, a constituição de uma social-democracia, a partir de 88, era o início, seria o início dessa Revolução Brasileira. Tá? Que pode ser entendida, a grosso modo, da seguinte forma: toda revolução ela faz uma ruptura, ela faz um corte em relação ao passado. Então, segundo o Sérgio Buarque, essa revolução ela seria uma eliminação da velha política e, consequentemente, um povo chegando ao poder. Quando ele fala de velha política, ele está se referindo ao quê? Às oligarquias que dominavam a política brasileira, dominam a política brasileira, e que, com o passar do tempo, com o passar dessa revolução, daria lugar, tá, a uma nova política que colocaria, que empoderaria o povo. Então, aquela velha elite fisiológica, velho coronelismo, velho oligarquismo, daria lugar ao povo no poder. Tá? Então, essa basicamente a noção de Revolução Brasileira do Sérgio Buarque de Holanda. Pois bem, essa noção ela foi incorporada sobremaneira por quem? Pelo PT. Quando o PT, lá nos anos 90, fazia todo o seu ativismo anti-FHC, anti-neoliberalismo, etc. e tal, o que o PT tinha em vista era justamente fazer isso aqui: quebrar a perna das oligarquias, do centrão, vamos dizer assim, para usar uma linguagem de hoje,
e empoderar o povo. Ou seja, como é que empoderaria o povo? Através do PT no poder. Então, o PT seria o gendarme do povo, do Estado. Então, o que aconteceu? O Lula, quando chegou ao poder, ele chegou sob auspício dessa lógica, encarnando a ideia de que iria levar o Brasil para o caminho de um socialismo do século XXI. Mas o que aconteceu na prática? Não foi isso. Inclusive, recentemente também, em nosso blog, nós escrevemos um artigo discutindo se o PT é socialista ou neoliberal. E lá nós dizemos, o PT tem um horizonte socialista, mas na prática ele foi neoliberal. Na prática, o PT fechou com quem? Fechou com o PMDB, que é símbolo dessas velhas oligarquias, desse velho coronelismo, dessa velha elite fisiológica. O PT fechou com o PMDB para poder governar. Tá? Então, quer dizer, o Lula acabou frustrando as expectativas de que o povo chegasse ao poder, porque ele fechou com as elites oligárquicas. E aí quem vai assumir esse conceito vai ser o Bozó, lá em 2018, quando ele faz a campanha presidencial dele, dizendo o seguinte: eu sou o novo na política, ou seja, eu vou destruir o sistema. O que é o sistema? É o centrão. Se gritar, pega ladrão, não fica um no centrão. Tá? Aquela musiquinha cantada pelo general Heleno, lá na época da eleição. Mas, por uma série de razões, o Bozó também acabou fechando com o centrão, frustrando a expectativa de que ele fosse ser o antissistema, o cara que iria derrubar as oligarquias e queria empoderar o povo. Alguns poderão perguntar, mas peraí, o Bolsonaro assumiu um conceito que é de origem social-democrata, sendo ele, ou tendo se tornado um liberal, um neoliberal, um direitista Olavete, etc. e tal? Sim, porque o Olavo de Carvalho fez assumir esse conceito. Como? O Olavo de Carvalho, na época da eleição, e também em 2019, ele pegou esse conceito de sangue, barro, Holanda, né, e transferiu isso para o Bolsonaro, dando um sentido novo à coisa. É o seguinte: olha, não, na verdade, tem que ter mesmo essa Revolução Brasileira, tá? Contra as oligarquias. Mas o que acontece? O PT, que antes, né, não era parte das oligarquias, passou a ser. Então o PT tem que ser destruído também. Quem vai destruir? É o Bozó. É o Jair Bozó que vai destruir. Ele vai derrubar o sistema. Muita gente votou no Bolsonaro e acredita nisso. É o cara do antissistema. É o antissistema. É o cara que vai fechar STF, Congresso, toda essa bandalha, toda essa quadrilha, vai colocar essa pessoa na cadeia, vai dar um golpe, sei lá, vai instaurar um regime militar, novo AI-5, etc. e tal. Mas, no meio do caminho, deu errado o negócio. Por quê? Por várias razões. A primeira delas, pelo fato do filho do Bolsonaro, o Flávio, está mais sujo que pau de galinheiro. É um corrupto. E aí a justiça começou a ir atrás dessa sujeira do filho dele para atingir o Bolsonaro, obviamente. Tá? E aí o que o Olavo de Carvalho fez? Ele começou a fazer toda uma campanha para ressecar a pauta anticorrupção do Bolsonaro, que levou ele ao poder e que era, vamos dizer assim, o carro-chefe dessa ideia de levantar as massas para fazer uma revolução contra as oligarquias corruptas, que roubam o país, etc. e tal. O que o Olavo começou a dizer? Olha, a corrupção que tem que ser combatida não é qualquer corrupção, é a corrupção do PT. A corrupção do Flávio Bolsonaro não importa, do Bolsonaro também não, enfim, e nem a do judiciário, porque o PSL queria levar adiante essa pauta de corrupção que já tinha começado com a Lava Jato, né, para um processo lavatório, ou seja, fazer uma Lava Jato no judiciário. Mas aí o que aconteceu? Por conta desse temor
que o judiciário, pressionado por essa lava-toga, pudesse jogar no ventilador toda a podridão da família Bolsonaro, né? O Bolsonaro rompe com o PSL, a pauta de lava-toga vai para o espaço, que é defendida por alguns deputados e senadores, inclusive pelo Major Olímpio, e aí o Bolsonaro cada vez mais vai ficar dependente dessa oligarquia, que hoje se reúne no Centrão. E bom, o que a gente viu em 2021 foi basicamente isso, né? O Bolsonaro apoiando a eleição do Lira, representante do Centrão, para presidente da Câmara, lá dentro do Congresso, e agora, né, ele fazendo aí uma série de concessões ao Centrão, né? Fundão eleitoral, tratoraço, né? 3 bilhões de orçamento secreto e o escambau. Então, quer dizer, o Lula fechou com a oligarquia, o Bolsonaro fechou com a oligarquia. Quem não fechou? O Moro. Eu não estou dizendo aqui que ele realmente é a anti-oligarquia, que o Moro é o antissistema. Estou dizendo o seguinte, estou querendo explicar o seguinte, que as ideias, elas têm força. Essa ideia de Revolução Brasileira ela foi colocada em ação dentro da política nacional desde a Constituição de 88. Então, as ideias têm uma lógica férrea. Elas vão levando, vão direcionando a política para um caminho que muitas das vezes não depende nem mesmo da vontade dos indivíduos. É uma coisa, uma lógica que está posta. E nas últimas eleições, desde 2002 para cá, né, o que tem valido na política nacional é o seguinte, é quem encarna essa imagem, né, de lutador do povo no poder contra as oligarquias. Foi assim que Lula se elegeu 2 vezes, foi assim que ele conseguiu eleger o pós-Dilma 2 vezes, tá? Um capital político dele. A Dilma foi eleita com base nessa ideia, né, aí dirigindo, né, do discurso político, e foi com base nisso aqui também, que, com base nesse conceito, nesse princípio, que o Bolsonaro se elegeu. Tá? E aí vem a resposta à pergunta: Moro é uma figura viável para 2022? É um cara que pode ganhar em 2022? Na medida em que ele conecta com esse conceito, sim, ele é viável. Porque, veja bem, para você ganhar uma eleição, você não ganha no plano da razão, você ganha no plano do sentimento, da emoção. E para você conectar com o sentimento, você tem que criar um ícone. Então, por exemplo, o Lula, ele expressa uma imagem de pai dos pobres. Ele encarna esse ícone do cara que luta pelos pobres. O Bolsonaro ganhou em 2018, encarnando também a imagem do capitão que ia botar ordem no país, ia resolver a questão da segurança no país, da corrupção, etc. Obviamente, são 3 momentos dialéticos diferentes do ponto de vista doutrinal. O Lula era um momento que incorporava a ideia do socialismo do século XXI, o Bolsonaro era de um liberal do patriotismo obviamente, entre aspas, né? O socialismo aqui do PT também, entre aspas, mas enfim, é o que vigorava no discurso. E agora, o que a gente vê é o Moro incorporando essa imagem, né, do lutador pela Revolução Brasileira, através de uma doutrina, de uma ideologia que seria o juriscocracismo. Vou explicar já já. Tá? Então, ao meu ver, são 3 momentos dialéticos em que o Lula é a tese, o Bolsonaro é a antítese e o Moro é a síntese. Tá bom? Enfim, para a gente continuar aqui, eu queria passar a uma apresentação de uma questão também que tem que ser lembrada. Quando a gente fala de Constituição de 88,
a gente fala de uma Constituição que vai ser inspirada, em boa parte, no modelo ocidental, de justiça, de lei, etc. e tal, e que o Bolsonaro, assim como o Moro, representam também, dentro desse processo de Revolução Brasileira, uma americanização do país. O Bolsonaro, pelo fato de trazer para cá uma ideologia do Estado mínimo, ou seja, cada um por si, é a ideologia do indivíduo, e o Moro, por carregar a ideologia do rule of law, Montesquieu, Império da Lei. Tá? Lembrando aqui que quando os Estados Unidos foi fundado, ele foi fundado sob auspício de dois filósofos, John Locke e Montesquieu. Por isso, os Estados Unidos, até mais ou menos ali, 1930, época do New Deal, com Roosevelt, os Estados Unidos foi, até ali, uma república de advogados, uma república de juristas, uma república de togados. Então, assim, você tinha, e tem até hoje, a mesma Constituição, né, que é a que vigora nos Estados Unidos desde a independência. E aí os juristas, eles tinham o papel de completar essa Constituição bem sucinta com a jurisprudência. Então, se vocês pegarem, por exemplo, os historiadores que tratam dessa questão pertinente à história dos Estados Unidos, como, por exemplo, o Henry Commager, que é um historiador que trata dessa questão aí dos óbices, né, dos obstáculos que essa república de advogados criava para o Poder Executivo, vocês vão perceber o seguinte, que até 1930 era muito difícil para o presidente da República dos Estados Unidos atuar com mãos livres, porque a todo momento a justiça colocava limites e impedia, seja o Poder Executivo de tomar decisões, seja o Poder Legislativo de criar novas leis. Né? Enfim, isso só vai se resolver com o Roosevelt, porque você precisava ali de um poder concentrado na mão do presidente para resolver aquela crise de 29. Então, com o New Deal, que significa novo pacto, foi ampliado o poder executivo do presidente, que ganhou diversos privilégios, tá? De maneira que a coisa mais ou menos se equacionou ali dentro, em relação a isso. Agora, o que a gente está vendo aqui no Brasil, através desse movimento da Lava Jato, que, diga-se de passagem, foi um movimento apoiado todinho pela direita, tá? É que a Lava Jato expôs, né, um esquema que está sendo montado, seja pelo Alto Judiciário, seja pelo Ministério Público, para você criar uma elite governante, mas não de governadores, presidente da República, prefeito, e deputados, senadores, não, uma elite governante de togados, de juízes, tá bom? E aí a gente precisa fazer uma conexão entre uma coisa e outra. Se vocês pegarem o Alto Judiciário Brasileiro e o Alto Comissariado da Promotoria do Ministério Público, MPF, sobretudo, aqui eu falo de Ministério Público Federal, principalmente, do STJ também, né? Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, desculpa, tá? Vamos perceber que a maioria desses juízes, eles ou são membros da maçonaria, juízes e promotores, ou eles são próximos à maçonaria. Inclusive o Moro já esteve diversas vezes em lojas maçônicas para receber prêmios, tá? Então qual é o projeto? O projeto é um projeto maçônico de criação de uma elite de togados, que é um projeto que está muito claro desde as origens da maçonaria. Que é o seguinte, quem conhece a maçonaria sabe que a maçonaria tem vários graus de iniciação, que no grau 7º das lojas, você tem o grau de preboste, maçom preboste. O que é o preboste? Isso é um simbolismo salomônico, tá? Que representa o seguinte: Salomão, segundo, né, o simbolismo maçônico, depois de ter construído o templo de Jerusalém, para adorar o Deus verdadeiro, ele criou um tribunal com 7 juízes para ouvir as reclamações do povo, tá?
Então, assim, dentro desse simbolismo maçônico, o que significa isso daí? Significa que a meta final da maçonaria é a constituição de uma elite de juízes, uma espécie de tribunal salomônico, onde esses juízes teriam aí uma função de reis filósofos, e onde o poder executivo ele só existiria como aplicador das decisões do judiciário, tá? Ao judiciário caberia a decisão final. Bom, já é o que está sendo colocado em prática no Brasil pelo STF. E não adianta o pessoal da direita chorar. Eu vi hoje uma direitista, que inclusive acompanha aqui o meu canal, chorando face a certos abusos cometidos pelo STF, aos quais ela denomina golpe. Eu não denominaria golpe, denominaria usurpação de poder, mas enfim. Então é preciso lembrar primeiramente que isso já estava posto em germe lá na Constituição de 88. Em segundo lugar, quem apoiou de forma feroz e total o ativismo judiciário do STF, naquele período da Lava Jato, foi a direita, inclusive a direita bozista, que agora chora com Alexandre de Moraes abrindo inquérito contra Alan dos Santos e companhia, tá? E também tem que lembrar do seguinte, né? O PT, a esquerda, que reclama da Lava Jato, agora está aplaudindo os abusos do STF. Mesmo que amanhã o Lula vindo presidente, ele fique sem nenhum poder na mão. Quer dizer, isso prova que direita e esquerda são lixo, mas lixo não reciclável, porque tem lixo que dá para reciclar, né? Direita bozista, esquerda lulista é merda, né? Talvez pior do que merda, porque a merda ainda pode ser usada como adubo. Vocês dessa direita e dessa esquerda nem para isso serve, a verdade é essa. Enfim, então isso tudo mostra que o Moro é um candidato, sim, que pode ter viabilidade em 2022. Muita gente vai dizer assim, mas o Moro está queimado, porque vieram aí algumas coisas sobre o Moro, do T-Intercept, um acerto que ele fez ali com o Dallagnol, e aí o próprio STF reconheceu que houve equívocos e transferiu os processos lá de Curitiba para Brasília, e aí o Lula foi absolvido, etc. e tal. Vamos lá, em primeiro lugar, essa transferência, ela foi num contexto de transferência de competência, ou seja, de terem chegado à conclusão que a competência não era lá da comarca de Curitiba, mas sim de Brasília, tá? E depois, a absolvição do Lula foi muito por conta da acusação que foi feita, e muitos desses processos foram abertos. Por exemplo, o caso do triplex. O que você tinha ali de fato? Tráfico de influência, porque o triplex não estava no nome do Lula, então não pode caracterizar aquilo como corrupção, ativo ou passivo. Não é corrupção, é tráfico de influência, é crime, mas de menor grau. O que acontece foi que todo o processo foi feito em cima da acusação de que era corrupção. Então, o que houve foi uma falta de competência no processo, né? E um enquadramento equivocado, né, do crime cometido. Mas não que o crime não tenha sido cometido, tá? Então, o que o Sérgio Moro vai chegar e vai apresentar em 2022 é o seguinte: não, os crimes do PT existiram, talvez o que possa ter acontecido foi um erro aqui e ali, no tocante ao enquadramento da coisa, mas isso daí é uma coisa que dá para tirar de letra, porque essa coisa de você interpretar a lei, alargar o sentido, o significado da lei, para encaixar tráfico de influência e corrupção, é uma coisa que está sendo feita aí pelo STF, quando se trata, por exemplo, de abrir inquérito de fatos que não aconteceram dentro do tribunal, porque o juiz da STF só pode abrir inquérito se o crime tiver acontecido na sede do tribunal, mas abrir inquérito mesmo o crime não tendo acontecido em sede do tribunal, mas aí eles ampliam o conceito de sede do tribunal, né? Eles ampliam para poder abrir inquérito. Então, essa criatividade, né, do alto judiciário, em termos de lei, né, interpretação da lei, de hermenêutica da lei, isso não é exclusividade do Moro, e obviamente o STF também não tem disposição
para passar limpo uma questão dessa, porque isso poria em xeque o seu próprio ativismo judicial, né? E assim, para você ganhar uma eleição, você tem que ter um discurso montado. Qual é o discurso do Moro? O discurso do Moro é: eu sou o cara limpo, impoluto, que foi chutado do governo Bolsonaro. Se é verdade, se é mentira, não importa, mas é um discurso que tem chance de colar, né, porque tem elementos de verossimilhança nisso aí. Fui chutado do governo Bolsonaro porque ressecaram o meu projeto anticrime e eu quis impedir o cara de interferir na Polícia Federal. Quis impedir dele interferir, porque ele queria interferir para manter esquemas de corrupção. Então eu sou o cara limpo, tá? Que vai combater o orçamento secreto do Bolsonaro, que vai combater a corrupção do governo Bolsonaro, que dizia que ia combater a corrupção, mas não foi capaz de combater a corrupção. Então eu sou o cara que incorpora verdadeiramente a noção de revolução brasileira, porque a corrupção impede o país de crescer, né? Etc, etc, etc. Todo esse discurso que a gente já conhece, né? Vai ser o discurso de campanha dele, né? O discurso de limpeza moral. Aí vão dizer: não vai dar certo em 2022. Não sei. Deu certo para eleger o Jânio Quadros, deu certo para eleger o Collor, elegeu o Lula, porque qual é o discurso do PT? Ética na política. Deu certo para eleger o Bolsonaro. Poderá dar certo com o Moro, porque ele vai ter um aparato de mídia, né? Um aparato financeiro forte por trás dele, maçônico também, diga-se de passagem, e obviamente a gente não pode deixar de considerar tudo isso como um fator de força. Agora, obviamente que tem o fator carisma, né? O Moro não tem carisma, mas aqui, o FHC tinha carisma quando ele ganhou, em 94, também não. Então assim, pode ser que o Moro repita um FHC, que era um cara que tinha perfil técnico, assim como o Moro, que chegou na presidência. Mas pode ser também que o Moro não decole, né? Como o Alckmin não decolou. O Alckmin era o projeto da mídia, do establishment, da 2018, não decolou. Pode ser que aconteça com o Moro, mas que ele vai ter apoio e, acredito eu, viabilidade, sobretudo porque ele vai incorporar esse discurso, acredito que vai ter sim. Então, fiquemos de olho, pessoal. Por hoje, era isso que eu tinha para falar, e gostaria também de lembrar aos senhores que o curso, a turma 2 do curso História do Fascismo, está com as inscrições abertas até o dia 10 de dezembro. Quem não fez inscrição, se inscreva. Quem não fez o curso, faça, né? São 6 aulas com conteúdo escrito, com apostilas, tá? E com material em vídeo, com assistência do professor Rafael, 24 horas, para vocês aí conhecerem, compreenderem melhor a história do nacionalismo, a história do fascismo, até também para dar subsídio para nós formarmos, obviamente, uma frente nacional, porque a gente precisa desses princípios, né, ideológicos, políticos, que o estudo, né, da história do nacionalismo e do fascismo nos fornece. O fascismo que foi aí o pai dos nacionalismos, das terceiras posições nacionais dos anos 20, 30 e 40. É fundamental entender o fascismo para entender todo o resto. Então, eu vou deixar aqui o link do vídeo de lançamento da segunda turma, e quem tiver interesse aí, se inscreva. Tenho certeza que não vai se arrepender. O pessoal que fez gostou bastante, podem perguntar. E é isso, tá bom, pessoal? Um abraço, até a próxima.